Fala aí, galera do Leitura de Jogo. Hoje eu tô aqui em mais uma leitura da rodada com meu amigo Caio Torres. Fala aí, galera. O Campeonato Brasileiro está cada vez mais difícil, né? A briga pelo título tá acirrada e essa é a 31ª rodada. Vambora. É isso aí, a briga pelo título tá acirrada e a briga pelo rebaixamento também, né, Caio? Começando aqui com mais uma derrota do Botafogo por 3-1 sobre o nosso querido Atlético Goianiense. É. É verdade, Bruno, o Botafogo que vem perdendo vários jogos, né? Não consegue engrenar uma sequência de vitórias para conseguir sair da zona de rebaixamento. E, ao meu ver, não tem mais escapatória. Ele já é o último colocado, só com 23 pontos. Então, a situação do Alvinegro está muito complicada na tabela, diferentemente do Atlético Goianiense, né? Que chegou a 39 pontos, não tem chances nenhuma de ser rebaixado e vai permanecer na Série A nessa próxima temporada. Realmente conseguiu se estabelecer aí no meio de tabela, por aí, assim, no o Atlético Goianiense. Uma campanha muito boa, inclusive, realmente a gente viu que ele conseguiu resultados importantes contra equipes muito superiores tecnicamente, né, no papel. Então, realmente é um ótimo trabalho aí que foi feito por dois técnicos, né? Então, vamos para o próximo resultado, né? A vitória do Bahia sobre o Atlético Paranaense. Exatamente, o Furacão não aguentou os baianos e acabou sendo derrotado por 1-0 com gol de Thiago Andrade ao segundo tempo, né, no início do segundo tempo. Foi uma boa vitória para o Bahia, que estava ali no sufoco, agora já está em 15º lugar com 32 pontos. Aquela respirada a mais, né, para o Bahia conseguir se manter na Série A nessa próxima temporada. Já o Atlético Paranaense está bem, está ali em 12º, bem tranquilo, mas foi uma derrota que poderia ter colocado em posições maiores e no final da temporada tirar aquele dinheirinho a mais de premiação, né? Mas nada que afete muito o Atlético. Pois é, levando em conta o início de temporada do Atlético, início péssimo de temporada do Atlético, até que tá valendo nessa essa finalização que eles estão tendo. Então agora vamos para um duelo lá em cima da tabela, Grêmio e Atlético Mineiro. Um bom jogo, né? As duas principais equipes desse Campeonato Brasileiro e também do Brasil, né? Que chegam de frente em diversas competições. Acabou ficando 1-1. O gol do Grêmio foi marcado pelo Everton Silva e o gol do Galo foi marcado pelo Johan. O Galo ainda saiu na frente no placar, né? Com um gol de pênalti, mas né, não conseguiu manter a sua força lá na zaga. E o Grêmio conseguiu achar um espaço e fazer o gol de empate. Agora o Galo se encontra mais distante ainda do título, está ali com 54 pontos, enquanto o Inter tem 59. Pois é, Renato Gaúcho segue fazendo um ótimo trabalho e o Sampaoli, que antes vinha sendo muito comentado pelo bom desempenho do seu time, agora está sendo até contestado, né? Uhum, é verdade, fases e fases, né? Pois é. Vamos agora com o jogo sofrido. O Fluminense conseguiu arrancar o empate em 3-3 com o Curitiba. Que jogaço, Bruno, que jogaço. Foi um dos melhores jogos dessa rodada 31. O Coritiba chegou a abrir 2-0 no placar e o Fluminense foi buscar o 2-1, tomou 3-1 e depois buscou o 3-3 com gols de João Kennedy, Fred e Caio Paulista. O Caio Paulista que ainda foi expulso no final do jogo. Já o Coritiba ainda conseguiu os gols com Luiz Henrique, Natanael e Robson, que também foi expulso no final do jogo contra quando se envolveu na confusão com o Caio Paulista e os dois acabaram sendo expulsos. Mas em relação ao futebol, um jogo praticamente perfeito, de vários gols, as duas equipes se entregando muito. O Fluminense ali visando uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, e o Coritiba na zona de rebaixamento querendo escapar de vez. Isso são bons argumentos para um grande jogo de futebol, né? As duas equipes desesperadas, buscando os 3 pontos, buscando a vitória, e acabou dando esse jogão que, infelizmente, não saiu um vencedor. Exatamente, o Fluminense que vem jogando um futebol que não tem sido muito bonito aos olhos, né? Mas que de vez em quando consegue um golzinho ali no final para conseguir se garantir um resultado, nesse caso um empate. E eu, pessoalmente, prefiro um futebol feio visando a Libertadores do que um futebol bonito escapando do rebaixamento. E agora vamos falar de uma vitória gigantesca do Inter do Abelão sobre o São Paulo do Diniz. Duas realidades distintas, né? O Inter, que vinha sendo muito contestado com os resultados do Abel no começo da sua volta ao Inter, e o Diniz, que vinha sendo muito elogiado por estar na liderança, ter feito uma campanha praticamente impecável, e agora mais um resultado aí que mostra a sua decadência, enquanto o Abelão só
só vai ganhando jogo após jogo e vamos ver quem vai conseguir parar o Inter, né? Exatamente. Se um dia eu critiquei o Internacional por contratar o Abel, eu não me lembro, porque realmente tem sido um excelente trabalho. O Internacional fez simplesmente 5-1 no São Paulo, com gols de Cuesta, Caio e 3 gols do Yuri Alberto, né, que fez um hat-trick, que o Yuri Alberto é a revelação do Abel. O Abel tirou ele da base, deu moral pro cara lá no time titular, veio colocando eles nos jogos, coisas que o Kudê não fazia, né, de escalar o Yuri Alberto, assim, frequentemente, como o Abel vem fazendo, e o cara tá, assim, metendo gol em todos os jogos com a lesão do Galhardo. O Internacional perdeu aquele seu homem-gol, como o Galhardo vinha sendo no início da temporada, e encontraram no Yuri Alberto esse cara. Então, vem tido grandes jogos, nos jogos que não faz gol, contribui bastante ofensivamente, ou dando uma assistência, ou iniciando uma jogada de gol. Então, realmente, o trabalho que o Abel tem feito defensivamente, no meio de campo e no ataque tem sido perfeito. Ele demorou para encontrar as posições, encontrar os jogadores certos, encontrar a sua forma de jogar. Pegou um pouquinho do que o Kudê vinha fazendo no início da temporada, juntou tudo e tá aí. Forte candidato ao título brasileiro. Eu já tinha falado na nossa última análise que, para mim, o Inter seria o campeão brasileiro e tá cada vez mais convicto isso. Com certeza. Realmente, meus parabéns ao Abelão aí, ídolo também do meu Flusão. Espero que ele consiga algum êxito aí nessa temporada. E agora vamos falar sobre mais uma goleada, né? Red Bull Bragantino goleando o Vascão. O Vasco que se encontra na mesma situação que o Botafogo, né? O Vasco ali é o 17º colocado, está na zona de rebaixamento com 32 pontos. A sorte do Vasco que existe uma embolação nessa área aí de zona de rebaixamento, já que Sport e Bahia também tem 32 pontos, então qualquer vitória já tira o Vasco dessa situação difícil. Mas vamos ressaltar o Bragantino, né, que teve um início de campeonato muito ruim, a gente até ficou surpreso pelo um péssimo desempenho, tendo em vista o tanto que o Red Bull investiu no clube, e agora alavancou vitória atrás de vitória, já é a quarta vitória seguida do Braga, fez os gols com o Eric, 2 gols do Claudinho e um gol do Hurtado, né? O Claudinho que vem jogando o fino da bola, realmente pegou a 10, vestiu a 10 e tem tido efeito nesse time do Bragantino. Jogador bom, técnico bom, manteve a estrutura que a Red Bull ofereceu para eles e tem tudo para manter um excelente campeonato nesse final de Brasileirão e um belo início nessa próxima temporada que vai começar agora em março. A gente até brincava que ele só sabia fazer golaço, mas ele faz agora de qualquer jeito. O cara é muito craque mesmo. E tá até cotado para ir para outros Red Bulls, né? Red Bull Salzburg da Áustria ou Red Bull Leipzig da Alemanha, porque realmente tem um futebol muito bom, assim como o time do Bragantino como um todo. E como você disse, demorou a engrenar, mas agora que engrenou, realmente tá difícil de parar. E vamos ver como é que vai ser. Vai ser mais uma promessa aí para a próxima temporada, né? Porque é uma equipe muito bem montada e com uma estrutura incrível, como você já falou. E agora vamos falar aqui de uma rivalidade cada vez mais crescente, né? Durante os campeonatos brasileiros que a gente vem acompanhando. O seu Flamengo ganhou de 2-0 do Palmeiras, um duelo dos ricos, digamos assim. Exatamente, né, Bruno? É aquela história. O freguês bom sempre volta. O Palmeiras não consegue mais uma vez bater o Flamengo já desde o campeonato retrasado que não conseguiu uma vitória. Dessa vez o Flamengo venceu por 2-0 com um gol contra do Luan e um gol de PP no finalzinho do segundo tempo, que sacramentou a vitória rubro-negra. Foi uma boa vitória para o Flamengo, já chegou ali a 55 pontos, com um jogo a menos atrás, está atrás do São Paulo com 57 e atrás do Inter com 59. O Flamengo, que depende só dele mesmo para ser campeão brasileiro, se ele não perder nenhum jogo a partir de agora, é o campeão, já que vai ter pela frente jogos contra o Inter, jogos contra o São Paulo e um jogo atrasado também. Se conseguir vencer todos esses jogos em sequência, o Flamengo ultrapassa o Inter e é campeão brasileiro. Ao meu ver, isso vai acabar não acontecendo porque o Flamengo tem oscilações, possivelmente vai acontecer algum empate, alguma derrota, e isso vai atrapalhar o caminho do Flamengo até o título, né? Mas foi um jogo bom, o Rogério Ceni tentou escalar o Willian na zaga, e o Diego como primeiro volante, coisa que deu muito certo. O Diego fez uma grande partida, o Flamengo dominou muito o meio de campo e foi ali que o Flamengo conseguiu vencer, tendo jogos pelos lados, mas principalmente dominando o meio campo do jogo.
Mas, fora isso, realmente concordo com você, tem sido muito oscilante no comando do Flamengo, ainda que a expectativa tenha sido muito grande, a gente sabe que tem que dar um tempo para o técnico trabalhar e montar o elenco da forma com que ele acha que vai funcionar melhor, mas realmente existem algumas alterações ou às vezes até não alterações que realmente ficam sendo meio duvidosas assim na passagem dele pelo Flamengo. Agora, falando de Rogério Ceni, vamos falar das viúvas do Rogério Ceni que ganharam do Santos, finalista da Libertadores, por 10-0. O Santos que não quer se esforçar muito, né? Foi com o time mesclado aí, nessa próxima rodada vai com o time reserva também. O Santos que está visando mesmo o título da Libertadores, está completamente focado nisso, muito como foi o Flamengo ano passado, naquela disputa do Mundial, né, onde o Flamengo acabou tomando goleada do Santos, e o Fortaleza, que não tem nada a ver com isso, foi para cima, com gols de Paulo Roberto e o incansável Wellington Paulista, né, a grande fase, assim, já está numa certa idade, como o Diego Souza, como o Fred também estão, mas os três vêm arrebentando nesse Campeonato Brasileiro. Estão bem acima da idade, mas realmente, como você disse, tem muita qualidade, um poder de finalização absurdo. É a questão, né? A técnica realmente às vezes supera o quesito físico. A gente vê que eles querem jogar e estão tendo um ótimo desempenho nos seus respectivos clubes. Então, é isso, realmente. A experiência, como você já falou antes, ela ajuda os jogadores mais jovens, inclusive, e faz conquistar bons resultados também. É por isso que é importante ter peças experientes no elenco. E, como você disse, o Santos está se poupando para finalista. É compreensível, mas muito arriscado também, porque ele pode perder o jogo da final e, tendo maus resultados, pode até perder a vaga para a Libertadores também. E agora o Vozão, que ganhou de 4-0 do Goiás. O que você tem a dizer sobre isso? O excelente jogo do Ceará, né, que já bateu o Flamengo nessas últimas rodadas, agora bateu o Goiás por uma grande goleada. Destaque novamente para o Vina, né? Ele é o cara do Ceará, fez 2 gols nessa partida, os outros gols foram marcados por Fernando Sobral e Lima, mas o Vina não tem como a gente tirar o destaque dele, né? Que jogador, que performance, que poder de finalização. Ele realmente vem junto com o elenco, né? Mas ele é o principal jogador, ele é o destaque. Eu acho que todo mundo concordo com isso, que o Vina vem fazendo um excelente trabalho assim pelo Ceará, com gols, com assistências, com início de jogada para gol. Então, realmente, o Ceará realmente se encontrou e já está ali em 10º colocado, já na primeira parte da tabela, né, visando aí a Sul-Americana. Exatamente. Quando você pensa em Ceará, você pensa em Vina, né? Impossível não lembrar do cara. É um jogador diferenciado, tem feito uma campanha excelente. E também junto com o Guto, né, o Gordiola, que se manteve aí durante a temporada fazendo um ótimo trabalho na equipe cearense. No próximo jogo, agora falou de outra equipe nordestina, mas dessa vez foi uma derrota gigantesca para o Corinthians por 3-0. Foi uma boa vitória do Timão, né? Foi uma vitória diferente do Corinthians, digamos assim, que o Corinthians geralmente gosta de vencer os jogos por 1-0, 2-1. Dessa vez fez 3-0 no Sport, gols de Mosquito, Matheus Vital e Jô. O Jô também que depois que voltou da lesão, né, vem marcando gols atrás de gols. O Corinthians que está aí numa briga direta com o seu Flusão para ver quem consegue essa vaguinha a mais para a pré-Libertadores, né? E vem conseguindo uma boa vitória, né? Principalmente na rodada em que o Fluminense tropeçou. Então, para o Corinthians, essa foi uma boa rodada e tem tudo para conseguir uma vaga assim na pré-Libertadores. Pois é, uma campanha muito boa, mas espero que não consiga, porque eu quero ver meu Flusão na Libertadores mais uma vez, se Deus quiser. Enfrentando o LDU, se possível. Misericórdia, não fala isso não, pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso. Vamos finalizando aqui mais uma leitura da rodada. Queria agradecer aí a sua presença, Caio. Vai lá. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Bruno. É sempre bom estar aqui com você. O Campeonato Brasileiro está chegando no seu final. E a gente vai destrinchando rodada por rodada para vocês, para ver quem vai ser o grande campeão e também os infelizes rebaixados. Muito obrigado a você também que está assistindo. Continue acompanhando as outras leituras da rodada e também as outras atrações do leitura de jogo. Muito obrigado e continue com a gente. Valeu! Valeu!